Dicas importantes aqui para a gente terminar essa parte do passo a passo. Lembrar do gel, né? O gel é essencial para a onda do eco se propagar. O que a gente sempre faz é, antes do aparelho entrar em campo estéreo, sempre pedir para quem vai nos auxiliar em alcançar o aparelho colocar bastante gel em cima ali, porque com isso, quando eu coloco a capa, ele já fica revestido com gel e isso auxilia a formação da imagem. A etapa seguinte, quando eu estou em campo estéreo, é usar algum tipo de gel que faça essa transmissão. Geralmente o que a gente faz é usar o gel de lidocaína. Tem versões que são uma bisnaguinha ali que a gente consegue utilizar. Outra opção é usar a lidocaína gel, a mesma que se usa para sondagem vesical de demora, né? Ela é estéreo, então se abre, né, o frasco da lidocaína, se coloca, sei lá, numa gaze, ela é estéreo ali e a gente vai usando à medida que faz o procedimento. Funciona também, é uma coisa que dá para se organizar, é simplesmente pegar o transdutor com a capa e molhar um pouco em soro fisiológico e com isso a gente formar a imagem. Afinal, o soro que a gente usa quando a gente está ali na cuba e vai injetar no paciente filtrado também é estéril. O ruim é que ele acaba molhando o campo e isso de alguma maneira sempre tem um risco de contaminação. É importante lembrar, que já foi bastante motivo de debate, que não daria para a gente usar o clorexidine para esse fim, ou a solução de PVPI, porque essas soluções são germantes, mas elas não são estéreis. Então, essas soluções a gente não pode usar para fazer essa questão de meio de condução, mas soro fisiológico sim, ou melhor ainda se a gente consegue usar a lidocaína, seja aquelas bisnagas, ou seja a que a gente usa para sondagem vesical de demora. A capinha, aquilo que a gente conversou, de como colocar. O que eu recomendo para vocês? Aprendam a colocar, ou treinem colocá-la em condições eletivas, né? Daqui a pouco vale a pena pegar uma capa, né, num plantão num dia e ficar treinando a habilidade para ver como é que vai fazer, ou num procedimento, pegar num procedimento que é eletivo, que é tranquilo, que tudo vai ficando mais fácil. Alguns kits pode ser interessante também, tem até com umas borrachinhas que a gente consegue amarrar ali e ficar mais fixo a capa, e com isso pode ser interessante. O que é essa questão de fixação da capa? É que tudo que tiver de ar entre o aparelho do eco e o transdutor vai limitar a onda de se propagar. Então, se eu consigo deixar a capa o mais lisinha possível, com isso a minha imagem fica melhor. E a borrachinha, essa, o atilho, seria uma intervenção para tentar deixar super liso ali e não ter presença de ar nenhuma. Às vezes dá simplesmente para pegar uma gaze, esticar ela e amarrar, faz o mesmo resultado que o atilho e a gente consegue ter a imagem adequada. De novo, dicas importantes, né? Fazer o exame sempre antes de começar o procedimento. Fazer bilateral faz uma diferença absurda do tamanho dos vasos e da facilidade para a gente ter uma punção ou não. Outra coisa que é super interessante é lembrar do impacto da valsalva para o diâmetro dos vasos. Então, se um paciente que eu estou com dificuldade de obter um acesso daqui a pouco, se eu baixar a cabeceira, se eu tiver um Trendelenburg, isso aí pode fazer uma diferença muito importante para organizar minha punção. Então, essa é uma dica que não dá para a gente esquecer. Quando vai fazer a punção, isso vai nos dar mais segurança. Falar agora um pouquinho para vocês sobre situações específicas da questão de punção. Essa técnica que eu estava descrevendo para vocês funciona perfeito para jugular. Para femoral também funciona bem, também tem estudos, principalmente no contexto de parada cardíaca, mostrando que é prático, que é rápido, que não interrompe as compressões torácicas, então eles colocam, né, que o eco e para femoral seria uma condição super adequada, né? Funciona bem para o procedimento. Tu tá ali o pessoal reanimando, massageando, entubando, tudo mais. A gente passar o acesso femoral com eco é algo que se organiza. E para os catéteres também arteriais, pode ser uma coisa bastante interessante. Torna mais ágil, né, torna mais seguro. Tem inclusive já estudos, meta-análises e tal, mostrando com melhores rendimentos, até mesmo para questões de acesso periférico, seja aqueles catéteres de PIC, né, os periféricos centrais, seja para periférico mesmo. O ponto mais controverso, né, de discussão é a questão da subclávia. Subclávia seria essa aqui. Aqui eu tenho uma artéria, parede redondinha, mais espessa, e aqui eu tenho uma veia mais elíptica, compressível, e reparem que aqui eu tenho uma meia-lua que se movimenta, uma linha clara que se movimenta. Essa linha clara é a pleura.
Então, o que que é o problema? Eu estou olhando aqui, é difícil fazer bem a imagem da subclávia, porque como tem osso, né, vocês lembram que a onda do osso, o eco bate nela, volta muito forte e faz sombra acústica posterior. Então, não consigo fazer uma imagem embaixo de onde tem osso. Então, eu tenho que fazer uma imagem mais lateralizada, né? Ela é mais axilar, na verdade, essa imagem que a gente consegue fazer com ultrassom. E aqui está a minha dificuldade. Reparem o tamanho dessa veia e reparem que o tamanho dessa veia é a distância que eu tenho aqui para a pleura. Então, por isso que essa função passa a ser muito mais complexa. Tem alguns grupos, principalmente na Itália, que falam que seria possível, né, e tem bons resultados, em funcionar a jugular com essa técnica, a subclávia com essa técnica que a gente está falando, com a técnica transversal. Porém, tu tem que ter um controle da agulha muito estrito para garantir que tu não vai passar do ponto e fazer um pneumotórax. Uma proposta que se tem é fazer a punção com controle longitudinal, que era o que a gente tinha falado antes. E às vezes eu posso até escolher uma imagem onde eu tenho uma costela, para usar a costela de escudo, porque daí eu direciono a minha agulha exatamente para onde tem a costela, para não ter risco de eu fazer pneumotórax. Eles chamam de PART, essa punção aqui. Pode ser algo interessante, mas certamente é uma coisa para quem já está mais treinado no ultrassom. Critérios de qualidade, né, do uso do ultrassom, já tem uma série de recomendações e guidelines mostrando como é importante, como é útil, mas com diferentes experiências, sei lá, Alemanha, França, Austrália, Inglaterra, mostrando que não é tão fácil que chegar num consenso, né, todo mundo implementar, todo mundo tá treinado e conseguir de fato ter os resultados, né? A ideia a gente vai transformando pessoal com a ideia, com o ultrassom, uma espécie de ninja, né, que vai fazendo qualquer avaliação orgânica com essa ferramenta. Mas quando eu vou fazer uma função, o que que eu tenho que me preocupar quando eu estou usando ultrassom? Bom, o que que seria um sinal que meu procedimento não está legal? Bom, baixa qualidade do procedimento. Sempre que eu começo a funcionar e aparece o sangue na seringa antes de eu ter uma imagem, né? É sinal de que eu não sei que eu estou enxergando ali, tem alguma coisa que não está se comunicando quando o sangue vem antes do que eu esperaria. Então isso aqui eu preciso dizer, opa, né? Organizo minha técnica, mas preciso rever o que que se passa. Da mesma maneira, aquele exemplo, o vaso é 2 centímetros de profundidade. Eu já cheguei em 8, né? Já estou encostando numa estrutura óssea mais profunda. O que está acontecendo? Bah, minha técnica não está legal, né? É tudo uma questão de física, né? Eu tenho uma onda de eco que me dá com exatidão aonde está a estrutura e a profundidade que ela está, né? Se eu estou indo em estruturas mais profundas, é um sinal que eu não estou conseguindo usar a informação que o ultrassom ali está me dando. Da mesma maneira, às vezes eu não consigo a punção na ida, quando eu estou avançando, até pela questão que os vasos, né, se colabam, as veias se colabam, então conforme o contexto clínico, pode ser que a mínima ação que eu faço, simplesmente as paredes da veia, né, desaparecem. Quando eu só consigo obter sangue retrocedendo a agulha, pode ser um sinal de que eu não estou fazendo uma punção adequada, é algo que a gente precisa ter de sinal de alarme. Por outro lado, né, o que, que seriam nossos objetivos quando a gente está fazendo as punções? O que, que é alta qualidade? Bom, quando eu consigo fazer uma punção com baixo número de tentativas, né, numa condição ideal, a gente conversou ali nos primeiros slides, mais do que 3 punções aumenta muito as complicações. Né? Se eu consigo fazer na primeira, se eu consigo fazer na segunda, isso é um sinal de que está dando certo o meu procedimento. Quando eu consigo ter aquele controle meticuloso da ponta da agulha, que era aquela questão que a gente estava conversando, eu vejo que quando tem artefato, quando não tem, eu estou vendo que ele está indo bem em direção ao meio do vaso e não para um cantinho, eu estou conseguindo fugir em direção a uma artéria, com isso eu consigo estar seguro de que o meu procedimento está sendo bem sucedido. Da mesma maneira, eu punciono o meu vaso bem no centro dele, e uma vez que eu punciono, eu consigo passar o fio guia com facilidade. Essa aqui é uma dica importante, né? Seja para catéteres arteriais ou venosos, se minha punção está bem posicionada, né? Se o meu catéter está numa posição legal, o fio guia vai avançar e vai avançar com naturalidade. Se eu estou precisando, né, fazer força, virar, inventar alguma coisa ali, tem algum problema, né? Podem ser questões da minha punção,
não foi adequada, podem ser questões inerentes do paciente, sei lá, se ele tem uma estenose, se ele tem algum tipo de malformação, sei lá, mas não faz sentido, não é prudente, né, que se eu insistir em avançar um fio guia quando ele simplesmente não vai, que é muito mais chance de eu ter mais complicações, de eu agregar risco, do que eu ter um benefício, do que eu ter um vaso, do que ter um catéter que esteja normalmente funcionando. Aqui para encerrar, então, algumas sugestões, né, para todos vocês que estão começando, quem já fez muitas punções por marcos anatômicos, eu acho que não é difícil usar o ultrassom, mas eu acho que tem uma questão de contexto. Então, a recomendação que eu daria para vocês, a sugestão é sempre começar em procedimentos seletivos, né, pegar um catéter que está sendo trocado num dia, né, que está tudo calmo, um plantão tipo hoje de tarde, domingo de sol, não tem ninguém no hospital, vai ter que trocar um catéter. Esse é o catéter bom para começar, né? Não dá para fazer um procedimento com pressa, numa urgência, na correria, sem estar seguro dele. Importante, a parte difícil da punção é a colocação da capa, ainda mais na questão de conseguir fazer isso de uma maneira de não se contaminar, né? Não contaminar o campo. Então, para isso a gente precisa treinar, né? Então, dá para ensaiar fora de campo, daqui a pouco está sentado ali e está treinando a capa, que nem como quando a gente está começando na faculdade a aprender a dar nó cirúrgico, é uma habilidade semelhante. Ou quando a gente está começando a fazer o procedimento, a gente está ali tranquilo e já organizado para fazer esse procedimento. Outra coisa importante, né, para a gente precisa ser meticuloso na questão da orientação espacial. Eu até não falei muito ali durante a aula, mas se eu vou fazer uma punção, se eu vou fazer qualquer procedimento, eu tenho que ter certeza, né, o que é a esquerda, o que é a direita, para que lado estão as estruturas, o que é a veia, o que é a artéria, para eu não estar fazendo uma iatrogenia. Senão eu mudo a maneira que eu estou acostumado a fazer um procedimento, quero agregar uma tecnologia, mas se eu não fizer o beabá adequadamente, eu posso estar fazendo mais mal do que bem. Da mesma maneira, avaliar a questão do Pitágoras e da profundidade, né? Eu tenho esquerda, direita, eu tenho em cima e embaixo, eu tenho a profundidade de 3 centímetros, 4. Eu preciso ter um controle dessa profundidade e dessa minha imagem para, de fato, conseguir fazer o resultado. A minha mensagem final era essa aqui, que o ultrassom, a gente tem que enxergar ele como um elemento facilitador, né? O ultrassom não vem para dificultar, para nos dar mais trabalho. Eu sei que no começo a gente fica muito receoso, né, de toda aquela tecnologia, todos aqueles botões, aquele medo do radiologista que não nos deixa nem encostar no aparelho, mas a verdade é que o ultrassom tem que ser um elemento facilitador, né? Se eu estou fazendo um procedimento, estou começando e o ultrassom não está me ajudando, eu estou achando que está agregando risco, mas seguro é parar tudo, faço a minha punção da maneira que eu estou habituado, faço por marcos anatômicos, ou daqui a pouco eu sou obrigado a trocar de sítio, né? Eu vivo situações assim, que já estou habituado há alguns anos a passar acesso central, mas eu estou tentando passar uma jugular e não dá, não dá, não dá, bom, eu tenho um momento que eu tenho que conseguir, né, sair do foco principal do procedimento e dizer, bom, para tudo, né, vamos começar de novo, vamos trocar de sítio, vamos mudar as coisas. Então, se o ultrassom não é ultrassom, não é a única solução do mundo. A gente precisa usar ele ao nosso favor, mas se de alguma maneira ele está nos trancando, ou se o procedimento simplesmente não está dando certo, mais seguro é a gente voltar para o que a gente já conhece. Agradeço aí vocês. Uma boa semana a todos. Fico aberto agora para dúvidas, para a gente conversar agora na sequência. E domingo que vem, às 9 da noite, a gente segue com o ultrassom pulmonar.